Olá pessoal, meu nome é Brenda, sou estudante de letras da UFO e vou falar um pouquinho sobre algumas regras da nova ortografia que pode ser cobrada em concurso. A primeira regra da nova ortografia que eu vou explicar está relacionada aos verbos ter e vir. É muito importante saber sobre a regra complementar, ou seja, acentua-se o E das formas verbais tem e vem quando o sujeito estiver no plural. Então, pessoal, como eu havia dito, a regra é a seguinte: acentua-se o E das formas verbais tem e vem, indicativas de plural. Por exemplo, ele tem, eles têm. O tem relacionado a eles vem acentuado o E, né? Porque está no plural. Ele vem singular, eles vêm plural. É importante observar que nos derivados de ter, manter, conter, deter, etc., e de vir, intervir, convir, provir, etc., a terceira pessoa do singular passa a receber acento agudo, pela regra das oxítonas terminadas em "em". A terceira pessoa do plural preserva o acento circunflexo das formas originais tem e vem. Exemplos: ele mantém, eles mantêm. Ele contém, eles contêm. Ele detém, eles detêm. Outros exemplos que podem ser citados também é ele convém, eles convêm, ele provém, eles provêm. Não tem muito segredo essa regra, é fácil de memorizar. Bom, pessoal, a próxima regra que eu vou explicar é sobre o hiato. Ela foi abolida pelo novo acordo ortográfico. Então, gente, a regra é essa. Os hiatos OO ou EE não são mais acentuados. Antes da reforma, todas as palavras terminadas em OO, ou OOs, né? E as formas verbais terminadas em EM recebiam acento circunflexo. Por exemplo, vou, voos, enjoo, enjoos, abençoo, perdoo, creem, deem, leem, veem, releem, preveem. Agora, após a reforma ortográfica, isso mudou, pois não se acentua mais essas formas verbais. Elas estão agora sem acento. Elas perderam esse acento circunflexo, como vocês podem ver aí. Por exemplo, vamos pensar no verbo perdoar em uma frase conjugada na primeira pessoa. Eu te perdoo, disse ele. Essa forma a gente já tem que ter em mente que não vai vir acentuada mais. Bom, pessoal, é importante ressaltar que não muda o I e o U na segunda vogal do hiato. De acordo com a regra complementar, nos hiatos, o I e o U são acentuados desde que representem a segunda vogal do hiato, apareçam sozinhos ou seguidos de S na sílaba tônica e não estejam seguidos de NH. Exemplos de I e U sozinho. Raízes pode ser um exemplo, Itajaí, miúdos. O I e U com S, país pode ser um exemplo, egoísta. I e U seguidos de NH, sainha, rainha, campainha e etc. É importante observar que se o I e o U aparecem depois do ditongo, em palavras paroxítonas não são acentuadas. Exemplo: antes boina e feiura era acentuado, agora não é acentuado mais. Boina e feiura não tem acento mais. E nas palavras em que o I e o U se repetem no iago, essas vogais também não recebem acento. Por exemplo, chita com dois I, né? Não recebe acento.
Outra regra importante presente na nova ortografia é o emprego do hífen. O hífen, pelo novo acordo ortográfico, foi eliminado em alguns casos. Por exemplo, se o segundo elemento começar com S ou R, as consoantes devem ser duplicadas. Antes da reforma, as palavras antirreligioso, contra-regra, antissemita tinham o hífen. Depois dessa reforma, eles não possuem hífen mais, são emendados. O antissemita é escrito com SS, não tem o hífen mais. E é importante a gente observar que em prefixos terminados por R, permanece o hífen se a palavra seguinte for iniciada pela mesma letra. Então, hiperrealista terminou com R, hiper, e começou realista com R, aí vai ter o hífen, não vai emendar. Outros exemplos, hiperrequintado, interracial, superracional, superrealista, todas essas formas possuem hífen. Agora, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, antes possuía hífen. Por exemplo, extraescolar possuía hífen. Depois da reforma, esse hífen cai, não existe mais. Então, extraescolar, aeroespacial, autoestrada não possuem hífen mais. Essa nova regra vai uniformizar algumas exceções já existentes antes. Exemplo, antiaéreo, anti-americano, socioeconômico, etc. Essa regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar por H. Anti-herói, anti-higiênico, extra-humano, semi-herbáceo, etc. Continuam com o hífen. E existem alguns casos em que o hífen permanece, por exemplo, em palavras formadas por prefixo ex, vice e soto, exemplo, ex-marido, vice-presidente, soto-mestre, tudo continua com hífen. Em palavras formadas por prefixos circum e pan, mas palavras iniciadas em vogal M ou N, exemplo, pan-americano, circunnavegação, permanecem com hífen. Em palavras formadas com prefixos pré, pró e pós, mas palavras que têm significado próprio, exemplo, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação. E em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém e sem. Exemplos, além mar, além fronteiras, aquém oceano, recém-nascidos, recém-casados é um exemplo, sem número, sem teto, permanecem com o hífen. E existem alguns casos em que o hífen não existe, precisamos ficar atentos enquanto a isso. Por exemplo, em locuções de qualquer tipo, substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, o hífen cai. Cão de guarda, por exemplo, não tem hífen mais. Fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cartão de visita, acerca de, e etc. Mas existem algumas exceções, por exemplo, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito. Um outro exemplo, a queima-roupa, Deus dará, continuam com hífen. Essas são algumas exceções.